Olá, você do nono ano, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tá vendo o botãozinho que tem aqui embaixo ao lado? Pois é, o botãozinho tá escrito inscreva-se. Clica, aperta nesse botão e se inscreve neste canal. Logo ao lado desse botão, você vai encontrar um botãozinho com um desenho de um sininho. Aperta nele e escolha a opção em cima, para que você receba todas as atualizações deste canal. Assim, você será notificado de todos os vídeos em primeira mão. Privilégio, hein? Vamos ao trabalho. E hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Gente, o termo Primeira Guerra Mundial é bem comum para mim e para você, porque nós vivemos num período pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas em alguns textos você vai ler a seguinte nomenclatura: a Grande Guerra. Então toda vez que você vê num texto a Grande Guerra, é uma referência à Primeira Guerra Mundial. E por quê? Porque para aquelas pessoas que viveram naquela época, aquela era a Grande Guerra Mundial. Eles não sabiam que ocorreria uma Segunda Guerra Mundial, entendido? Mas vamos lá, por que é que essa guerra ocorreu? Nesse vídeo eu vou tratar sobre os motivos que levaram ao início da Primeira Guerra Mundial. Para entender isso, nós vamos aqui abordar algumas questões. A primeira questão que eu gostaria de abordar com vocês é a corrida imperialista que ocorreu no século XIX. Pois é, as grandes nações como a Inglaterra, que estava no seu auge, né? A indústria, a revolução industrial, muita indústria, eles fabricavam bastante produtos, né? Eles começaram a correr para a África, para a Ásia, para a América e começaram a ocupar espaços, né? Era o neocolonialismo, eles estavam fazendo novas colônias. Essas colônias praticamente eram domínios dessas grandes nações. E para que é que eles começaram a colonizar países na África, Ásia e América? Primeiro motivo, porque eles queriam mercado consumidor. Então veja só, tem um cara lá que ele fabrica roupas. Então, se for uma nação da Ásia ou da África que é colônia da Inglaterra, roupa só vai poder ser vendida se for oriunda, se for originada, né, lá da Inglaterra. Então aquela colônia só vai comprar produtos da Inglaterra. Isso vai aumentar, né, o mercado consumidor dos países que dominavam esses territórios. Segundo motivo é porque eles queriam fornecedores de matéria-prima. Em diversas dessas colônias, eles conseguiam a matéria-prima para criar os seus produtos. Como, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de móveis, aí tem uma colônia lá que tinha bastante árvore, bastante madeira para fazer bons móveis. Então eu ia lá nessa colônia, pegava a madeira, trazia para o meu país, transformava em móvel e depois eu voltava lá para vender o objeto pronto. Então eu saía completamente no lucro. E o terceiro era a mão de obra barata. O que é que eu quero dizer com mão de obra barata? Imagine você, eu tenho uma fábrica na Inglaterra. O trabalhador inglês ele é bem mais exigente, até porque a Inglaterra é um país mais rico. Então eu pego essa fábrica, tiro de um país rico, coloco em um país pobre, lá da Ásia ou da África ou da América. É claro que as pessoas dessa região vão topar trabalhar, ter o mesmo tipo de serviço ganhando bem menos. E assim, os donos dessas empresas, dessas fábricas, saíam no lucro, tá bom? E aí, o que é que vai ocorrer? Essas nações que estavam praticando esse colonialismo começaram a se estranhar, porque ali dentro da África, da Ásia, da América, eles se encontravam e diziam: peraí, esse território é meu, não, eu cheguei primeiro. Não, mas é porque, olha aí no mapa e tal. E aí começaram a ocorrer um estranhamento, alguns conflitos entre as grandes nações. Porque você deve saber, cada uma delas queria ocupar um espaço, né, com interesse nas coisas que eu falei anteriormente. E essas nações queriam o quê? Conservar os territórios que eles haviam conquistado e queriam ampliar também os territórios. E nessa ânsia de ampliar os territórios, era onde eles acabavam se estranhando. Então veja só, começou uma certa rivalidade que vai ser um dos motivos que vai desencadear, né, o surgimento da Primeira Guerra, tá bom? E quais são as nações que eu poderia destacar para vocês aqui? A Grã-Bretanha, que eu já falei, que é a Inglaterra, a Alemanha e a França. Essas três nações disputavam o mercado mundial, ok? E aí nós vemos um clima de rivalidade entre essas nações. Nós vamos ver aí a unificação da Alemanha. Quem unificou a Alemanha foi Otto von Bismarck, na época dele, onde nós vimos um certo progresso a passos largos. A Alemanha teve um grande desenvolvimento, né, sob o comando do Otto von Bismarck,
E na política externa, ele fez algo muito interessante, que foi o sistema de alianças, que também vai acabar desencadeando no surgimento da Primeira Guerra. Sistema de alianças defensivas. O que significa isso? Aliança. Eu vou fazer um acordo, vou fazer uma aliança com outros países, um acordo defensivo. Olha só, se alguém atacar esse país, os outros países que fazem parte da aliança vão correr em minha ajuda, vão correr para me auxiliar. Então eles queriam aliados fortes, para em caso de guerra, eles pudessem ser auxiliados. E eles fizeram uma aliança com o Império Austro-Húngaro e também fizeram aliança com a Itália. Desse modo, em 1882, ficou formado a Tríplice Aliança, que contava com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e com a Itália. Quem mexesse com um desses países iria ter que se ver também com os outros. E em 1882, o Kaiser Guilherme II... Opa, peraí, tira essa propaganda de cerveja. Eu não estou falando da Kaiser cerveja, eu estou falando de Kaiser Guilherme II. A palavra Kaiser, ela é derivada do latim Kaiser, ou César, que quer dizer líder, o imperador. É desse cara que eu estou falando, tá bom? O Kaiser Guilherme II, ele demitiu o Bismarck e ele vai adotar uma nova política, tá? Uma política até mais agressiva. O nome dessa política era Política de Expansão à Força, ou seja, expandir os territórios, mesmo que para isso, e se necessário for, na base da força. Então, olha só, é porrada, sai da frente, hein? E o que era que ele queria? Simplesmente forçar a Grã-Bretanha a ceder uma fatia maior da África, da Ásia, porque eles queriam ter mais influência ali dentro. Eles queriam vencer a Grã-Bretanha na disputa, né, pela liderança marítima comercial. A Inglaterra era conhecida como a rainha dos mares. Naquela época você via embarcações da Inglaterra de lá para cá, de cá para lá, levando e trazendo todo tipo de produto. Isso provocou uma certa rivalidade na Alemanha, que não estava para brincadeira, partiu para o tudo ou nada através dessa política mais agressiva. E aí a França, quando ficou sabendo que a Alemanha partiu para essa política mais agressiva em relação à Grã-Bretanha, começou a se aproximar da Grã-Bretanha e falar assim: olha só, a Alemanha não gosta de vocês, hein? Mas nós também não gostamos de alemão, hein? Eles fizeram uma aliança lá. Que tal nós fazemos aqui o nosso clubinho? Fazemos também uma aliança para encarar eles. É isso mesmo. A França havia participado de uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. E a França levou uma sova, levou uma surra e acabou perdendo o território para a Alemanha. O território que eles perderam era o território da Alsácia-Lorena. E tudo que eles queriam era recuperar esse território. A Grã-Bretanha gostou da ideia e aí eles convidaram também a Rússia para participar desse pacto, né, desse pacto entre os três países. A Rússia queria simplesmente ficar com a região de Constantinopla. Eles falaram: não, tudo bem, vem para cá, que vocês têm a oportunidade de ficar com a região de Constantinopla. Fechado, fechado. E aí, gente, foi feito um novo pacto. Esse pacto era chamado de Tríplice Entente. A palavra entente significa entendimento, pacto, aliança. Esses três países se aliaram. Nós temos aqui agora dois pactos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Veja só, esses países eram países rivais, que se detestavam, que se odiavam. Se um desses países invadir o outro, aí vai começar, meu amigo, a briga de cachorro grande. Porque lembre-se, mexeu com um, mexeu com os outros também. E tem um outro detalhe muito importante para que você compreenda o início da Primeira Guerra Mundial. E essa questão é o pan-eslavismo, que é lutar contra as ideias ocidentais em defesa da cultura eslava. Veja só, naquela época, vários povos estavam divididos em nações diferentes. Se você imaginar o Brasil, todos nós falamos o português. Basicamente nós gostamos da mesma coisa. Futebol, carnaval, enfim, não é? Mas esses povos, né, que é o povo eslavo, que estava unido pelo grupo linguístico eslavo, eles estavam espalhados em uma região ali, que era a região das Balcãs. E o que se pretendia, na verdade, isso aí foi um projeto da Sérvia. A Sérvia era uma nação eslava, era uma nação independente
e que lutava para libertar os eslavos de toda aquela região ali. E o projeto deles era formar a Grande Sérvia, já que esse povo, né, estava espalhado ali sobre o domínio dos austro-húngaros. Quando eu falo austro-húngaro, você deve lembrar de uma coisa: os austro-húngaros estavam aliados à Itália e à Alemanha na Tríplice Aliança, que eu já falei aqui. E qual é o detalhe aqui? Quem defendia o pan-eslavismo? Quem defendia essa ideia da Sérvia? Os russos. Os russos que faziam parte, né, da Tríplice Entente. Aqui nós já vemos um certo estranhamento. Nós tivemos também a chamada paz armada. O que é a paz armada? Os países naquela ocasião estavam em paz, ninguém estava tendo um conflito direto, ninguém estava entrando em guerra, ninguém estava atirando em ninguém, porém eles estavam se armando. Sabe aquela coisa, você tem um vizinho, o seu vizinho olhou feio para você, você compra uma garruncha. Seu vizinho vai lá e compra uma espingarda. Você vai lá e compra uma bazuca. Seu vizinho vai lá e compra uma R15. E aí vai. Ou seja, vocês estão em paz, ninguém deu o primeiro tiro, mas vocês estão se armando. O nome disso é corrida armamentista. As nações daquela época começaram a se armar, começaram a investir na área militar, dos armamentos. Nesse período também nós vamos ver a ascensão de duas nações que vão começar a concorrer com os grandes países imperialistas, que eram os Estados Unidos e o Japão, que também tinham pretensões expansionistas para poder ampliar o seu mercado interno. Levando tudo isso em consideração, imagina aí agora alguém que está sentado em cima de um barril de pólvora. Tudo que se precisa é acender, né, um fósforo e jogar nesse barril de pólvora para que ele possa explodir. E alguém acendeu esse barril de pólvora. Alguém fez uma besteira muito grande que acabou provocando o confronto, a guerra entre todos esses países. Quem foi esse alguém? No dia 28 de julho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele foi visitar Sarajevo. E aí ele estava junto com a sua esposa e com uma comitiva e saiu fazendo algumas visitas. E a comitiva passou perto de uns terroristas. Havia uns malucos, os psicopatas, como existem hoje em dia, não é? Dados a revolta, dados a dedicar sua vida, estragar sua vida em revoluções desnecessárias, colocando sua vida em risco. Pois é, esses caras armaram uma cilada para o Francisco Ferdinando. O arquiduque passou perto de um dos terroristas que queria se aproximar para jogar uma bomba, mas viu que não dava. Tinha muitas pessoas perto. Logo em seguida, o arquiduque estava ali no seu carro quando um dos malucos jogou uma bomba. Porém a bomba pegou no capô do carro, saiu rolando e foi estourar no carro que vinha atrás, próximo à multidão. O resultado disso é que 20 pessoas ficaram feridas. A bomba estourou e abriu lá um buraco no chão de 12 centímetros. E o maluco que jogou a bomba, ele saiu correndo, mas antes ele tomou uma cápsula de clanureto para poder morrer. Eu quero me matar. Esses caras são malucos, eles não pensam na vida deles, eles pensam em ideologia. E ele se jogou em um rio. Porém, o rio não era fundo, era um rio raso. E ele acabou vomitando, né? Ou seja, aquele veneno não fez efeito nenhum no corpo dele. Resultado, ele tomou um cacete da população, tomou uma verdadeira surra e ainda foi preso. Apesar do ocorrido, o Francisco Ferdinando viu que não havia acontecido nada com ele, nem com a esposa dele, e decidiu continuar as visitas daquele dia. Porém, dentro de um certo ambiente lá, ele fez um discurso e ele falou ao prefeito: como é que eu chego aqui e sou recebido a bombas? O senhor precisa tomar conta dessa situação. Mas ele foi, inclusive, aconselhado a não prosseguir, né, suas visitas em carro público, mas ele temou e ele entrou no carro e ele seguiu. E no meio do trajeto o motorista se confundiu, dobrou a rua José Francisco, que era à direita, e acabou percebendo que ele pegou o caminho errado e falou: opa, eu tenho que voltar, não é esse o trajeto. A comitiva seguiu adiante e o motor do veículo parou. Quando o motor do veículo parou,
um maluco estava ali à espreita e veio correndo com a garrucha na mão. Gravilo Príncipe, que fazia parte do grupo terrorista Mãos Negras, como existem alguns grupos terroristas hoje em dia, na verdade, ele chegou a uma distância de 5 metros e disparou 2 tiros. O primeiro tiro atingiu a veia jugular do arquiduque Francisco Ferdinando e também o segundo tiro acabou atingindo o abdômen da duquesa Sofia. Segundo o maluco, ele não queria atirar na duquesa, ele queria atirar em outra pessoa. Mas o tiro, infelizmente, acabou pegando também na duquesa que estava ali ao lado do seu esposo. Os dois foram levados às pressas ali para a casa do governador e dentro, os dois ainda agonizando, o Francisco Ferdinando olhou para sua esposa e falou: Sofia, Sofia, não morra, viva para nossos filhos, você precisa tomar conta dele. Essas foram as últimas palavras do arquiduque para sua esposa. O terrorista Gravilo Príncipe foi preso e acabou depois morrendo de tuberculose em um campo de refugiados. Em 7 dias, porém, começou aquilo que nós chamamos da Guerra Mundial. Esse assassinato foi o estopim, foi a gota d'água, foi aquilo que precisava ser acendido, foi aquele barril de pólvora que acabou explodindo. Os austro-húngaros invadiram a Sérvia por causa desse assassinato. Os russos, que eram aliados da Sérvia, invadiram a Alemanha. E aí você já sabe, mexeu com um, mexeu com todos. E aí essas nações vão se enfrentar e esse foi o início daquilo que nós chamamos da Primeira Guerra Mundial, também conhecido como a Grande Guerra. Se você quer saber o resto dessa história, se inscreve no canal e não perca a nossa próxima aula. Ative o sininho que você será notificado. Beijo no seu coração e comenta aí embaixo, moleque. O que é que você está achando da nossa aula? Comenta, senão você vai levar, ó, cascudo. Falou?